se eu dissesse que a chave do seu sucesso está nos relacionamentos que você faz? Eu sou Michele Freza e no vídeo de hoje eu vou te contar uma estratégia que fez o meu negócio bombar. Vem comigo! O pai da psicanálise diz que somos seres extremamente relacionais. Estamos sempre em busca de vínculo, de conexões, de troca de emoções e de conhecimentos. Quanto melhores e mais positivos forem os nossos relacionamentos, maiores as chances de criarmos conexões verdadeiras. Você sabia que quanto melhor é o nosso relacionamento intrapessoal, melhor é a nossa relação com o outro, a nossa relação interpessoal? Isso quer dizer que quanto mais eu me conheço, melhor eu me relaciono com o outro. E para que a gente tenha sucesso nesse relacionamento interpessoal, algumas coisas são importantes. É preciso que a gente tenha empatia com o outro e observar que os pontos de vista podem e devem ser diferentes. É preciso manter o respeito, respeitar as diversidades de opiniões, inclusive. E é preciso que a gente seja cooperativo, entendendo que estamos por um objetivo comum e que um pode ajudar o outro. Para que eu ganhe, ninguém precisa perder. E a gente vai falar agora sobre a estratégia que eu utilizei no meu negócio. Chama-se networking. E antes da gente falar o que é networking, a gente precisa conhecer o que não é networking. Networking não é conhecer pessoas para pedir favor, não é pedir emprego, não é marketing de rede e não é pensar só no seu umbigo, o que é bom para você. Nada disso faz parte de networking. Network é a arte de criar pontes, de fazer conexões interessantes para os dois lados. E foi essa estratégia que eu utilizei no início da minha empresa. Essa conexão é então uma relação de troca, mas tem que ser bom para os dois lados. É o momento de obtermos informações importantes, mas também de disponibilizarmos essas informações. É o momento de vender e de comprar, de falar e de ouvir. Aumentar a sua visibilidade profissional e detectar oportunidades de negócios. Network é, portanto, uma rede de conexões, de interação, onde todo mundo ajuda todo mundo. Se pode ser bom para todos, por que tem que ser bom só para mim? Há 4 anos, quando eu comecei a minha empresa, eu não tinha nenhum cliente na minha base. E foi essa estratégia que eu utilizei para trazer o resultado que eu tenho hoje. 92% dos meus clientes hoje são oriundos dessa ferramenta. E eu vou te contar como é que eu fiz isso agora. O que eu fiz? Eu listei os meus contatos. Peguei o meu celular e dali eu fui tirando os nomes. E classifiquei todos os meus contatos em 2 etapas. A primeira etapa, eu coloquei as conexões de primeiro grau. Quem são essas pessoas? São as pessoas que eu conhecia, que me conheciam e que existia um relacionamento, uma relação de intimidade. Eram os meus amigos, os meus familiares próximos e eu fui listando quem eram essas pessoas. No segundo momento, eu listei quem eram as minhas conexões de segundo grau. Quem são essas pessoas? São pessoas que eu conheço, que me conhecem, mas que a gente não tem uma relação de intimidade. Como se fossem os nossos conhecidos. É aquela pessoa que você sabe, que talvez você só tenha numa rede social, que não fala há muito tempo, que tem menos contato, mas existe uma relação de conhecer, existe uma conexão entre vocês. É a sua relação de segundo grau. Identificando essas 2 partes, eu fui vendo o seguinte: nas minhas relações de primeiro grau, aquela lista de pessoas muito próximas de mim, existiam ali clientes em potencial. E essas foram as primeiras pessoas que eu abordei para gerar uma demanda de mercado em relação ao meu produto. No segundo momento, eu fui para a minha segunda lista, as minhas relações de segundo grau, os meus conhecidos, porque ali também existiam clientes em potencial que precisava gerar a demanda e eles precisavam conhecer o que eu estava fazendo. Feito isso, eu comecei a identificar que os meus amigos conheciam pessoas que talvez fosse interessante para mim, que poderia ser um cliente potencial, mas eu não conhecia essas pessoas. Mas o meu amigo conhecia. E a mesma coisa acontecia com o meu conhecido. E isso me gerou uma rede e me trouxe a seguinte estratégia. Imagine a situação. Você, então, está no centro. As suas relações de primeiro grau são os seus amigos. É uma relação direta. E com as de segundo grau, é a mesma relação, com um pouco menos de intimidade. A sua estratégia é, você precisa transformar a sua lista de segundo grau em uma lista de primeiro grau.
Fazendo o quê? Network. Trazendo ele para uma conexão maior, fazendo uma troca. Não é uma relação de interesse, é uma relação de troca. Ok, e aquelas pessoas que eu identifiquei que poderia ser um cliente potencial, que eram os amigos dos meus amigos, mas que eu não conhecia? Eu classifiquei essas pessoas como uma relação de terceiro grau. E network é criar pontes. Então o que eu fiz foi, através dos meus amigos e conhecidos, criar essas pontes. Com a seguinte relação. Vamos supor, você, a sua conexão de primeiro grau, uma amiga muito próxima, ela conhece uma pessoa que pode ser um potencial para você. O que ela faz? Ela se torna a ponte entre você e ele. Ela te apresenta. E aí, meu amigo, a estratégia é sua. Aí é com você. A ponte foi feita. A mesma coisa foi feita com as relações de segundo grau. Aproximando de uma relação de segundo grau, ela vai fazer a ponte com a sua relação de terceiro grau. Quem são as pessoas que você quer conhecer? E isso foi se construindo até que eu atingi um número de 92% da minha base de clientes são feitas de network. Os meus primeiros clientes foram minhas relações de primeiro grau, os meus amigos. Dali eu parti para clientes numa relação de segundo grau, que foi se aproximando e hoje são relações de primeiro grau. E essas pessoas me apresentaram pessoas também em potencial. Olha o poder da sua rede de relacionamentos. Quem na infância teve aquele bichinho virtual, chamava Tamagotchi? Aquele bichinho era o seguinte, se você não desse para ele comida e água ali no virtual, ele morria. Eu matei vários daqueles, porque eu simplesmente esquecia de alimentá-lo. E no network não é diferente. Se você não alimenta o seu network, ele morre. Se você não alimenta as suas redes, ela morre. Network precisa ser alimentado e eu vou te ensinar agora algumas estratégias para você fazer isso. Sabe aquele evento que você é convidado a participar, mas você fica com preguiça de ir? Você está perdendo uma grande chance de alimentar o seu network. É nesses eventos que o famoso cartão de visita é colocado em prática e você conhece pessoas que podem te apresentar pessoas e você vai alimentando e vai crescendo a sua rede de forma orgânica. Outra estratégia para alimentar o seu network é publicar nas suas redes sociais conteúdos relevantes, principalmente sobre o que você faz. As pessoas precisam saber o que você faz, elas têm que te tornar referência naquele assunto. Inclusive nas redes sociais também existe uma relação de troca, um network. Se você quer receber curtida, comentários e publicações, você também precisa fazer isso na rede das pessoas. É uma relação de troca, uma relação ganha-ganha. Para isso, mantenha suas redes atualizadas com conteúdos relevantes para a sua rede de relacionamento. Outras estratégias importantes para que o seu network cresça. A primeira delas é, tenha na ponta da língua a resposta. O que você está fazendo hoje? Procure escrever isso numa frase de até 10 palavras. Porque quando você encontra com as pessoas, é a primeira coisa que pergunta. E aí, fulano, tudo bem? O que você está fazendo da vida? Se você não souber explicar isso em 10 palavras, talvez a pessoa jamais saiba o que você faça. E ela nunca poderá fazer uma ponte, uma conexão, uma ligação entre as suas redes de relacionamento. Porque simplesmente nem você sabe explicar o que você faz. Outra estratégia bem interessante é tenha um companheiro de network. O que é isso, Michele? Você vai para um evento e leva uma pessoa a tiracolo, um amigo que conhece outras pessoas ali. Lembre-se, a ideia não é chegar no evento e ficar conversando só com aquele amigo. Isso não alimenta a tua rede. Você vai estar alimentando uma rede atual. A ideia do network é ampliar essa rede. Mas essa pessoa vai ser responsável por te apresentar nas rodas. Ela chega numa roda que ela conhece e te apresenta. Oi, fulano, esse aqui é o ciclano, ele tem uma coisa muito em comum com você, ele tem um produto que você vai gostar. Ele oferece um serviço que pode ser útil para você. Vou deixar vocês conversando aí, eu já volto. É criar essa ponte de maneira imediata. Você quebra uma possível timidez, uma possível vergonha de se aproximar de uma pessoa que você não conhece e cria uma conexão imediata. Aí é com você. Na resposta, o que você está fazendo hoje? Também cabe aqui na apresentação desse companheiro de network. Se você quer algo, você precisa comunicar. As pessoas não são obrigadas a saber o que você quer. Se você for hoje na tua casa perguntar para sua mãe, mãe, o que eu faço? Ela vai saber responder? Se você perguntar para o seu pai, imagine o que eles estão falando por aí. Comece alinhando essa informação na tua casa.
com o seu pai, com a sua mãe, com o seu esposo, a sua esposa, seus filhos. Essa informação tem que estar alinhada naquelas mesmas 10 palavras construídas. As pessoas precisam saber o que você faz. Só que para isso você precisa comunicar. Não só através das suas redes sociais, mas comunicar, literalmente, falar dos seus planos com entusiasmo para contagiar as pessoas a virem com você nessa rede de relacionamentos. E no mais, respeite os seus concorrentes. Todos eles são fontes de relacionamento, assim como você é para eles. Mesmo num mundo com muita concorrência, a troca ela é saudável e respeitosa. E por último, esteja presente com frequência, não só quando lhe interessa. É uma relação de troca, não é uma relação de interesse. Se houver interesse único instalado nas suas relações, provavelmente você não terá sucesso na sua rede de relacionamentos. Precisa existir um interesse mútuo, onde um dá o que o outro precisa e você recebe o que você quer. É uma troca, é uma relação ganha-ganha. Todo mundo ganha, ninguém precisa perder para tudo isso dar certo. Eu vou deixar o link de uma ferramenta aqui embaixo, onde você pode listar a sua rede de relacionamento e começar a aplicar a mesma estratégia que eu usei no meu negócio. Se você gostou, aceita meu desafio. Coloca aqui embaixo o que você tem feito hoje em 10 palavras e vamos exercitar juntos essa nossa rede de relacionamentos. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as novidades, curta e compartilhe para que a gente possa fazer a diferença na vida de muito mais pessoas por aí. Beijo, tchau!